e engrandecimento do teu reino. Em nome santo de Jesus, recebe essa oração. Amém. E fazendo uma pequena introdução a respeito desse texto, o interessante é que o comportamento de Davi, ele se assemelha demais ao nosso comportamento no dia a dia. Por que eu digo isso? Porque dificilmente, quando a gente está numa situação confortável, quando a gente está numa situação em que nada nos atribula, nada nos tira o sossego, dificilmente a gente lembra do Senhor. A gente tem uma tendência de lembrarmos do Senhor exatamente quando as coisas estão se apertando. Seja financeiramente, seja na saúde, seja psicologicamente falando, porque muitas do que está acontecendo hoje, das doenças que acontecem hoje, é exatamente por causa dessa ansiedade, né, dessa perturbação, né, espiritual. E a gente tem um hábito de fazer isso assim como Davi fez. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente estudou como foi foi ungido rei, como ele passou de um simples pastor para um dos funcionários do rei Saul a tocar-lhe harpa quando ele estivesse perturbado. E nesse período e nessa transição que ele passou para trabalhar no palácio, na presença do rei, tocando para o rei, isso é uma situação de exaltação da figura de Davi. É verdade que o profeta Samuel já tinha prometido que ele seria rei, mas ele recebeu essa promessa ainda muito jovem, adolescente. E também ainda adolescente, ele foi trabalhar no Palácio Real, na presença do rei. Isso tudo é prestígio, é exaltação. E você consegue me lembrar que por um período os filisteus insultaram o povo de Israel na figura de Golias. E a gente sabe que o único indivíduo que teve coragem de enfrentar aquele homem de mais de 3 metros foi Davi. E depois que Davi faz essa situação perante Golias, ele ainda tem outras batalhas com o povo filisteu e ele tem êxito. Tanto é que o povo começa a amar Davi mais do que a Saul. Os servos de Saul amam mais a Davi do que o próprio Saul. E ele é aprovado por Deus o tempo todo. Todo mundo reconhece isso. Porque tudo o que ele intentava, ele tinha êxito. Então, tudo isso é um período de exaltação da pessoa de Davi. Observe. Quantas vezes você viu nesse registro? Eu não estou afirmando que Davi fez isso. Mas quantas vezes você vê em toda essa história que eu lhe contei, Davi exaltar o nome do Senhor? A não ser quando ele foi perante o próprio Golias e disse que ele estava exaltando, que ele vinha com as espadas, com as lanças, e ele viria com o nome do Senhor para batalhar aquela batalha. Essa observação de que Davi passou de uma situação de um simples pastor de ovelha, um esquecido, um humilhado, um abandonado até pelos seus irmãos e pela sua família. É verdade que a gente vê em todo esse histórico que os seus irmãos eram contra Davi. É verdade também que até os oficiais zombavam quando Davi resolveu enfrentar Golias. A gente vê tudo isso. Ele tinha no seu coração. Isso não pode ser esquecido de maneira nenhuma, de que ele estava indo no nome de Deus e era para glorificar o nome de Deus. Mas todo o processo de exaltação, todo o processo de vitória faz com que a gente esqueça que existe um Deus que colocou a gente nessa situação. É óbvio que a gente vê Davi mentindo, é óbvio que a gente vê Davi fingindo, é óbvio que a gente vê Davi com muito medo. Isso porque, gente, Davi não é Cristo, apesar de tipificar. Ele não é perfeito, ele é tão pecador ou cheio de defeito quanto a mim e quanto a você. Não vai ter. Lembre-se, se você pegar a história da igreja cristã, toda vez que não existia perseguição,
toda vez que não existia aperto para a igreja se entregava ao mundo. Quando o Império Romano queria acabar com a igreja e resolvia matar os seus perseguidores, os seus seguidores ou aqueles que participavam do cristianismo, a igreja cada vez mais crescia, a gente sabe disso. Mas quando a igreja passou a ser a religião oficial do Estado, o evangelho entrou, não o evangelho, mas a igreja cristã entrou em decadência. Então, somente porque não passaram por situações de aperto e de privações. O que essa história nos mostra é que a gente tem que lembrar do Senhor nos momentos quando as coisas estão boas também. A gente, de repente, é diagnosticado com uma doença, aí começa a lembrar do Senhor. A gente, de repente, começa a perder o emprego, as contas não batem, aí a gente começa a lembrar do Senhor. Mas quando tem dinheiro, que dá o dízimo e está tudo certinho, o cartão veio, a fatura, está sobrando dinheiro, ainda dá para investir. Quantas vezes a gente não tem esquecido de Deus? Olha, Davi saiu de pastor, um simples pastor. Primeiro foi o herói, primeiro foi ser servo do rei diretamente, depois foi o herói do povo de Deus, depois ele virou o grande amigo do príncipe, que era o filho do rei, e recebeu as suas vestes e a sua espada. Depois ele foi amado por todo o povo e todos os servos do rei. Aí, esse era o auge, casou-se, virou genro do rei. Veja quantas coisas boas aconteceram na vida de Davi. Aí, aqui o bicho começa a pegar. Na verdade, a gente já vem percebendo que Saul, o escritor vem nos mostrando que toda essa exaltação na figura de Davi vem trazendo uma inveja, uma perturbação na vida do rei, e o rei passa a persegui-lo. De maneira oculta, ele tenta acabar com a vida de Davi. Isso, a perturbação, que a gente sabe que isso também é uma providência de Deus, acaba a ser tão grande que o rei já não esconde mais qual é a sua tentativa. Começa a perseguir Davi de um jeito que toda a estrutura do rei está a favor para dar cabo da vida de Davi. Quando Davi percebe isso, e a gente observou que o ponto final de tudo isso, que definitivamente Saul virou inimigo de Davi, no capítulo 20, que o pastor deu muito bem aqui na semana passada, que teve aquele acordo, confere, vai na festa da lua e fala que eu não vim, porque, enfim, a gente viu isso, porque ele foi à casa dos seus pais, e depois o frecheiro foi lá, ele está aqui, não está ali. Depois de combinado tudo, e foi comprovado que, de fato, a raiva de Saul era tão grande por Davi, mas tão grande que ele até queria ultrajar o seu filho quando seu filho tentou defender Davi. Então, a gente percebe essa crescente, né? E, finalmente, a gente chega no capítulo 21, né? Toda vez que existe um certo conforto para falar da palavra do Senhor, a igreja esquece de fazer isso. E a gente vê aí muitas igrejas cheias, de uma forma, cultuando de uma forma que quem conhece a Bíblia sabe, não sou eu que estou dizendo, o Senhor não aprova, mas é cheia. Não tem perseguição, não tem confronto com o pecado. Venha como estás, e se quiser, a gente não vai saber da tua vida lá fora, pode ficar também. Ou vem que aqui tem dança, aqui tem luzes, aqui tem isso, tem aquilo. Toda vez que a igreja inventa de se parecer com o mundo, ela entra em decadência. E assim é a nossa vida. Toda vez que a gente esquece daquilo que é verdade, nós entramos em decadência e vamos sofrer consequências por isso. A verdade é a seguinte, que se você tem uma coisa hoje e ela é muito boa para você, você tem que agradecer a Deus, porque foi Ele quem te deu. Não esquece daquilo que Deus tem feito na tua vida, de maneira alguma. A verdade é que a palavra diz que todas as coisas provêm de Deus, absolutamente todas. Se você tem o bem, foi Deus que te deu. Se você tem o mal, Deus também te deu. Tem um propósito. Ou corrigir porque você está em pecado e você merece isso,
Não pense que você vai encontrar na Bíblia que você só merece o bem, não. De maneira alguma. E se esse mal foi para Davi, porque ele também merecia. E existe um propósito para que tudo isso acontecesse. Ele tipifica ao Senhor e a gente vai ver em certa situação como o seu reino de fato se inicia. Não se iniciou com a vitória contra Golias, não se iniciou quando ele se tornou genro do rei, não se iniciou quando ele se tornou amigo, mais que amigo, até mais que irmão, e a sua alma de Jonatas amou tanto a alma de Davi, que isso superou, até eles citaram isso, o próprio Davi citou, superava até o amor de mulheres. O reino de Davi não começa aí. O reino de Davi, quando eu estava estudando esse texto, e a, a alegria que dá, e não só isso, mas o conteúdo, a mensagem que tem dentro desse texto, vai nos dar esse norte, né? Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque, capítulo 21, versículo 1. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vens só e ninguém contigo? Esse primeiro versículo já mostra uma situação, né, que Davi já tinha saído quando fugia de Saul, de Ramá, da casa dos profetas, onde quando Saul mandava seus mensageiros para pegar Davi, capturar Davi, eles começaram a profetizar. Pela segunda vez, começaram a profetizar. O próprio Saul, quando foi, começou a profetizar. E o Senhor, dessa forma, livrou Davi dessa situação. O que acontece? Jonatas se despede de Davi e diz, meu pai, de fato, enlouqueceu e quer dar cabo da tua vida. Foge, desaparece, faz alguma coisa. E para onde Davi vai? Para Nobe. Nobe é uma cidade, segundo o que está registrado por alguns arqueólogos, a aproximadamente 4 quilômetros de Jerusalém e ficava muito próximo. Essa cidade ela se tornou o centro da adoração, todos os sacerdotes estavam lá, nessa cidade. Esse Aimeleque é um dos descendentes do sacerdote Eli, e depois da destruição de Siló, quando a gente viu aquele episódio com os filhos de os filhos de Eli, e Siló deixou de ser o centro da adoração, a arca do Senhor ela foi roubada pelos filisteus e depois nunca mais voltou a Siló. Ficou nessa cidade, Nob, né, e ali estava todo o centro de adoração para o Senhor. E Davi, nesse desespero, ao saber de o Jonatas, se despediu dele, saber que de fato o pai dele queria o matar, o pai de Jonatas queria matar Davi, o rei Saul, ele resolve ir para essa cidade e consultar. Certamente a situação de Davi era pedir ao sacerdote o que Deus está dizendo a respeito disso. Só que quando chegou lá, Davi percebeu, né, que o sacerdote tremeu de medo. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Por que tu vens só, Davi? Isso nos indica que toda a situação do rei Saul para matar Davi estava exposto, estava aberto, totalmente aberto. Porque antes, o escritor vai nos mostrar que quando quando Saul pediu os 100 prepúcios dos filisteus para dar a mão de Mical, a situação de Saul era que Davi morresse ali. Mas Davi conseguiu 200 prepúcios, não só 100, o dobro. Ele foi lá e matou 200 filisteus e arrancou 200 prepúcios. Entre outras frentes de batalha que Saul colocava Davi, era tão somente para que ele morresse. Quando ele estava na sala real, por 2 situações ou até mais, e Davi tocava a harpa porque ele estava com o espírito da parte de Deus o perturbando, Saul tentou cravar-lhe a lança na parede. Na primeira situação 2 vezes, na segunda situação até mais de 2, enfim. Isso tudo era em oculto. Por quê? Porque o povo amava Davi.
Ou a gente não lembra da canção, Saul matava milhares, e os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. E a gente vai ver no relato de todo esse histórico que os servos de confiança do rei, todos aprovavam a Davi e amavam também a Davi. Então, tudo que Saul fez até essa situação da festa da lua era em oculto, quando ele tentava ultrajar Davi. Mas agora não. Todo mundo sabia que Davi era inimigo do rei Saul. E por isso que o sacerdote tremeu. Ele não poderia dar acolhida a um fugitivo do rei. Por isso que o sacerdote, Aimeleque, ele tremeu. Porque vem só, e ninguém contigo. O versículo 2. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrasse em tal e tal lugar. O rei não deu ordem nenhuma. Isso é mentira de Davi. É mentira de Davi. E talvez a proposta de Davi era não comprometer a vida do sacerdote. Irmão, a ira de Saul era tanta, mas tanta, que o sumo sacerdote, quando viu Davi chegando à sua presença, tremeu tanto e não queria a presença. Por que tu estás aqui? Tu queres complicar a minha vida, Davi? Aqui é a casa do Senhor. Eu sou o sumo sacerdote. Não faz isso comigo. Óbvio, não está escrito assim, mas é lógico. O cara tremeu, ele deve ter falado um monte de coisa. E Davi inventa essa mentira. Eu não posso afirmar, irmãos, que essa mentira foi providência de Deus, que Deus não é de mentira. Não prova essa coisa. É uma escolha de Davi pelas suas limitações, assim como nós temos. Isso é o quanto Davi ele é tão falho quanto a mim ou a você. Senhor, isso, isso. Sim, esse texto o pastor está lembrando bem que a estratégia, o Estado estava a favor de Davi, certo? Mas se eu sou confrontado, negue a Jesus ou você morre. Quantos não perderam a cabeça? Jesus não poderia se utilizar, ou o Espírito Santo poderia se utilizar também de Davi a esse ponto. Assim, é óbvio que eu não estou dizendo que a estratégia, como alguns comentaristas dizem, foi para livrar a vida dos sacerdotes, não era nem de Davi. A estratégia utilizada por Davi, essa mentira, ela foi com o intuito de livrar a todos os sacerdotes. Os comentaristas, né, até peguei a Bíblia de Genebra, que Carol tem uma, e diz que a proposta é essa. Mas eu não acredito nessa proposta de quem comenta. Né? Porque eu consegui observar que no momento de aperto, se você não tiver com a presença do Espírito Santo, se você não tiver com Deus, de fato, você vai mentir. Ou omitir. A observação, não estou aqui com a proposta tão somente de fazer julgamento a respeito de Davi. Mas a palavra do Senhor diz que esse homem, ele agiu, o mesmo homem que a própria palavra diz que ele tem um coração segundo o seu coração, é o mesmo homem que tentou a vida do mesmo modo que Saul contra a vida de Urias. Então, a proposta da palavra do Senhor, e eu posso estar errado, óbvio, né? Pelo menos é isso que eu entendi, e que ela não tem nenhum preconceito em demonstrar as fragilidades dos seus servos e as dificuldades quando estão em aperto.
Porque se vocês observarem, quando Davi passou por toda essa situação, ele primeiro mente, depois finge de louco, depois procura outros meios. Isso, para mim, tem demonstrado fraqueza. E eu posso estar enganado, mas isso tem mostrado fraqueza. Um período de exaltação, chega um período de perseguição, não soube lidar com a situação, ou não confiou em Deus. Tanto é que os salmos referentes a esse episódio, ele só acontece quando Davi finalmente entra na caverna de Adulão, e ali ele percebe que tem que se voltar ao Senhor. Porque ele tentou o sacerdote, conseguiu a arma de Golias, a espada de Golias, depois foi a Aquis. Como você se junta ao inimigo de Deus para receber refúgio? Qual é a proposta? Deus está aqui, pronto, agora sei, eu estou sendo perseguido. Dentro da igreja é muita fofoca a meu respeito. Eu estou encontrando dificuldade. Vou para o mundo. Lá vai ter conforto para mim. Não é isso. De fato, o Estado, o pastor colocou bem, o Estado estava em cima de Davi, e não queira saber você. Porque a gente tem um exemplo aí muito, muito claro. Aqueles que caíram naquela armadilha do 8 de janeiro. Quantos cristãos não estão ali dentro? A grande maioria. E o Estado está com toda a sua força, com toda a sua estrutura para oprimir aqueles. Para castigar, por defender algo que fosse pensando, inclusive, no que a palavra do Senhor diz. Na família, na liberdade, no direito de propriedade, no direito de ir e vir. Para que o crime ele não fosse impune, como sempre foi aqui no Brasil. E aquele povo, através da figura de Alexandre de Moraes, né, ele oprime todos aqueles ali. Tem velho, a gente sabe, né? Tem velhos, tem jovens, tem pastores já presos, foram participar. E a perseguição, a estrutura que eles têm, tudo que eles usam para fazer com que aquelas pessoas sejam condenadas é impressionante. Eles liberam o traficante, liberam a estrutura do traficante para continuar a traficar, enquanto aqueles cidadãos ele prende. Então, a proposta de Davi foi livrar a vida dos sacerdotes, alguns dizem. A proposta de Davi tenha sido providencial de Deus para que ele omitisse porque ele estava com medo. Se eu entender essa afirmação, eu vou compreender que todas as coisas erradas que Davi veio a fazer, né, apesar de que Deus é soberano, ele está acima de todas as coisas, não imputa pecado nenhum à vida dele. E isso não foi um erro. Eu posso estar equivocado no que estou dizendo, mas no meu entender, porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Na sexta-feira, da sexta para o sábado, eu saí de 3 horas da manhã de minha casa com Maria com muita dor de ouvido e com dor de barriga. E ficou tão desesperado porque ela já reclamava algumas horas. A gente tentou algumas coisas em casa e absolutamente nada fazia passar. Samuel doente também, né? Que na quinta-feira, no dia anterior, a gente tinha ido no hospital levar Samuel. Aí veja, enfim. Aí quando eu voltei do hospital, que passei pela situação de Maria não queria tomar injeção, chorou, enfim, a gente passa por essa situação. Eu vinha no carro, ela pegou no sono. Quando eu ia para casa, eu me lembrei da história de Davi. Porque eu tenho agradecido ao Senhor, porque recebi o filho, tenho uma filha linda, tenho o Nicolas também, eu tenho agradecido isso, mas agora eu estava sendo apertado. Foi quando eu consegui lembrar que existe um Deus que está acima de todas as coisas e comecei a orar mais por Ele. Eu estava sendo apertado. E me lembrei que a gente faz
Faz de conta que as coisas boas que vêm na nossa vida, isso não é providência de Deus. Dá continuidade à nossa vida como se foi pela sua força, pela sua saúde, pelo que você é, que você tem as suas coisas. Eu me lembrei dessa história de Davi. E quanto tem sido falho, porque quantas vezes eu esqueci de orar pelos meus filhos, quando eles estavam com saúde, estavam indo para a escola. Agora eu estou orando porque ele está doente. A gente tem que tirar esse costume. A gente só quer lembrar de Deus e o quanto Ele é poderoso e quanto Ele providencia a nossa vida quando estamos apertados. E quando aperta mesmo, a gente tem outras alternativas. Tem hora que até isso para, porque a medicina ela é melhor, porque a ciência tem evidência, nunca teve. Eu cresci escutando de que o ovo fazia mal, ovo demais fazia mal, depois fazia bem, agora faz mal, agora é muito bem. E em tudo, a ciência ela muda de um dia para o outro. A palavra do Senhor ela é imutável. O nosso Deus ele é fiel à sua santa palavra em tudo o que ele faz. E tudo o que ele promete, ele cumpre. A gente precisa parar de fazer isso. Por quê? A gente vai dar a opção ao nosso inimigo, a gente vai dar a opção a um artifício para conseguir se livrar daquilo que tem nos apertado, daquilo que tem nos afligido. Tua oração não serve mais. Tem que procurar o hospital. Não é assim que as pessoas fazem? Eu sei que Deus colocou esses meios para que o seu povo fosse curado também. Não estou dizendo isso não é para esquecer nada disso não. O próprio Deus diz que é Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. Ele diz também que dá a saúde e que dá a doença. E a gente esquece disso. E o propósito aqui não é mostrar um rei que tipificava o nosso Redentor, que ele é falho e está apontando, não, isso aqui é para mim e para você. E vamos, às vezes, nos esquecer quanto Deus é soberano, quanto Ele age nas nossas vidas e procuramos resolver os nossos problemas do nosso jeito, se aliando, inclusive, ao inimigo de Deus ou ao inimigo do povo de Deus. E a solução para Davi era se livrar da morte, né? Porque o rei estava no seu encalço, ele usou desse meio. Aí a outra escolha que Davi faz é Aquis, né, que está aqui no texto e a gente vai ver isso bem. Se a gente continuar a ler, eu vou repetir. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque, ninguém saiba por que te envio e de que te incubo. É uma missão secreta. O que Davi está dizendo é que Saul deu uma missão secreta a ele. E o medo do sacerdote era porque Saul era inimigo agora de Davi. E a ajuda que ele fosse dar a Davi refletiria nele. Aí a estratégia que Davi fez, se para salvar a sua vida ou se para salvar a vida dos sacerdotes, não funcionou, nenhuma das duas. Nenhuma das duas funcionou. Nenhuma das duas funcionou. Por quê? Ele continuou fugindo. Pode falar, presbítero Emanuel. Ele me ameaçou. Isso. Então, veja só. O presbítero lembrou bem a história de Mical. Só que Mical amava Davi.
Você pode até dizer, era providência de Deus de que a filha do rei amasse a Davi. Como foi providência de Deus que o rei daria a mão à sua filha e riqueza àquele que matasse a Golias. Você pode dizer que tudo isso, e de fato seria. Mas, providência de Deus para livrar a vida do seu servo, agindo dessa maneira, não. Ele não foi ágil quando Saul, guerreiro que era, alto e forte, bem mais forte do que Davi, ele não foi ágil e se livrar 2 vezes ou 4 vezes da lança quando Saul tentou matá-lo dentro do palácio? Providência de Deus e agilidade de Davi, ou sempre Deus à frente. Mas eu não posso esquecer que esse tipo de situação, Mical errou. Mentira é mentira, gente. Mentira é mentira. Omitir é omissão. Eu posso justificar. Isso só mostra o que é que tem dentro do nosso coração. Não é outra coisa. Mentira, engano, de Deus soberba, é o que tem dentro do nosso coração. De todo homem, depois de queda, o único que não teve isso é o nosso Redentor. Ele é semelhante em tudo ao homem, porque ele é 100% homem, mas não pecado. Está afincado, ele é ungido. Olha, Saul é ungido do Senhor. A gente sabe disso porque ele foi ungido rei pelo próprio Deus. E mesmo assim, ele intentou ao oculto contra a vida de outro ungido do Senhor. E Davi tem se mostrado nesse momento o respeito, porque não intentaria. E ele vai mostrar que mesmo com tudo isso, com absolutamente tudo isso acontecendo, Davi não tirou a vida de Saul nas oportunidades que teve. Então, existe coisas que acontecem, e de fato aconteceram, e que o homem mentiu, o homem enganou, né? E nessa situação, eu pergunto aos irmãos, era o dia de Davi morrer ali? Se não existisse Mical, eu não estou fazendo conjectura com si, mas e se ela não mentisse? E se de fato os guardas pegassem Davi? Ele seria morto? Não, não seria. Isso dá para se afirmar porque a promessa do Senhor ela não deixa de ser cumprida. Davi teria que ser rei. Já foi ungido. Mais uma vez, pastor. Isso, isso. Para os irmãos de casa, onde eu trabalho de diferença entre e omissão. Tá? Então, quando o Estado está pecado ou mentira, deixar isso claro, há uma diferença entre mentira e omissão. Então, dar um exemplo, a gente tem no seminário uma cadeira chamada ética. E essa cadeira vai mostrar o capitão de uma embarcação inglesa estava pescando e essa embarcação foi presa pela marinha norte-coreana e esse passou na cadeia de televisão, inclusive eu assisti esse negócio, ele afirmando que foi preso porque estava fazendo espionagem nas águas norte-coreanas. Quando solto, chegado em Londres, perguntaram para ele: de fato, você estava fazendo espionagem em águas norte-coreanas? Ele não. E por que você estava dizendo aquilo? Porque eles fizeram um simples trato. Ou você diz o que eu estou dizendo, ou a gente mata 180 marinheiros. Entende? O que está acontecendo com Davi? Davi tem um estado.
em busca dele. E o capítulo posterior é a resposta dele. Você lê algum verso aí a mais, você vai ver que há um servo de Saul lá, um edomita, ele não é judeu, ele não é israelense. E no capítulo posterior, ele é quem vai matar 40.000 sacerdotes. Aquela matança dá 40.000 sacerdotes mortos. Davi queria poupar esses homens, tá? Porque Davi viu ele, e o texto vai mostrar. Então, o segredo desse texto é isso aí. Porque em outra oportunidade anterior, capítulo anterior, Davi vai dizer a Jonas: se eu tenho algum pecado, mata-me tu mesmo, porque me Isso. levarias a teu pai. Tá? Então, há essa diferença. O indivíduo chega na nossa casa e ameaça a gente com uma arma na cabeça. Ou você faz o que eu quero, ou eu te mato. Fácil a gente reagir. Mas se você vê ele com a pistola na cabeça de Maria, e ele sabe quem é Maria, não Maria, Samuel, aí a coisa entende? Então, esse indivíduo, ele vai agir sob tensão, é diferente de um indivíduo que está agindo sem nenhuma pressão. Você chega, tem um cara com a pistola na cabeça de Pedro. A sua reação é, se fosse na sua cabeça, é outra. Ele pode atirar na minha cabeça, mas na cabeça do meu menino. Então, esse homem está sob tensão e é preciso a gente ter cuidado quando afirma qualquer coisa em relação a esse momento de tensão. Ok? Bem, concordo com a parte. Só tenho uma dúvida seguinte. Nós somos cristãos, estamos sendo perseguidos. E, de repente, como o pastor falou, bota um revólver na cabeça do meu filho. Como cristão, e ele diz, tu nega a Deus, o teu filho morre. E aí? Eu prefiro meu filho perder a vida com Deus ou perder a salvação da família toda? Se o irmão prestar atenção, a questão aí não é de fé, é de vida. Não tem nada a ver com salvação, não, irmãos. Você renuncia à sua fé ou morre. Essa não é a tensão do texto. A tensão é a vida de Davi que está em jogo e está em. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu compreendo bem o que o pastor falou e ele tem mais autoridade em dizer, o pastor está afirmando, certo? E de que Deus, de fato, escreveu, tudo isso foi escrito, porque o próprio salmista vai dizer que todos os nossos dias eles são escritos. Né? Isso não imputa a Deus a responsabilidade de todas as minhas sacanagens, safadezas, mentira ou qualquer coisa desse. Não imputa a ele isso, porque isso, depois da queda, é imputado ao homem todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo é imputado ao homem. O que chama a atenção a respeito desse texto, e quando o pastor falou bem do Edomita, Doeg, né, que sem você conseguir entender porque esse nome aparece no texto, no meio do texto, para tipo, quase que mudando de assunto. Mas existe um propósito do escritor que é de fato chamar para o próximo capítulo, próximo capítulo, próximo capítulo. A Bíblia tem isso. A gente vai perceber isso com essa proposta. E o que a gente consegue observar, né? O pastor citou a respeito do pecado. Eu, quando percebi essa chamada, que ele até deu aqui o estudo na semana passada, a respeito de que Davi disse: tenho eu pecado contra o rei Saul, que mate você. Mas isso não era um pecado contra Deus, tá? Era um pecado contra o rei, por isso que ele pediu. Pelo menos foi isso que eu entendi. E aquele pecado que Davi estava se falando, se eu desonrei ao rei,
se eu falei mal, se eu estou tentando tirar o trono dele, se eu estou fazendo isso. Não é um pecado, mas é o pecado em cima da estrutura do Estado. Porque aqui a gente está vendo um homem possuído por um espírito maligno e tentando a vida contra um ungido do Senhor. O que a gente consegue observar, né? O que a gente consegue observar é a omissão de Davi quando manda Urias aí à frente. A intenção que ele tinha, de fato, era matar Urias, mas ele não expôs isso. É uma omissão que tirou a vida de um homem casado. Davi pecou. Eu estou levando esse assunto a respeito de omissão ou mentir, e eu acho que, para mim, né, eu posso ter essa situação. É óbvio que eu não tenho que esquecer o estado que o indivíduo estava. De muita pressão, não tenho que esquecer. Não é isso que eu estou dizendo aqui, não, que ele deixou de ser perfeito, ou ele deixou de ter o coração segundo o coração de Deus, porque cometeu isso, não, gente. Não é isso que eu estou dizendo, e nem quero afirmar isso, porque se eu afirmar isso, eu estou sendo contra a palavra do Senhor. Eu estou dizendo que em momentos que a gente é apertado, a gente mente, omite, a gente trai, a gente, enfim, uma série de coisas. Eu estou dizendo que um simples jovem que era esquecido, principalmente pela família, de uma tribo de uma família que não tinha muita importância também na tribo de Judá, ele é exaltado a uma situação e todo o Estado está em cima dele. Apesar dele chegar a essa exaltação, e a gente não consegue ver o escritor falando o tempo todo, ou não existe um salmo. E se eu estiver enganado, pastor, por favor, o senhor me diga, um salmo que seja apresentado a Davi antes disso aqui. Um salmo que Davi fez com cântico e louvor e bendizendo o nome do Senhor até ele ser perseguido por Saul. Antes dele ser perseguido por Saul. Eu posso até não de fato, pesquisei a respeito disso, procurei na Bíblia a respeito disso e não achei. Posso estar enganado, pode ser que ache. Mas depois que ele passa por tudo isso, que está apertado, ele faz 4 a 5 salmos só por causa dessa situação. Salmo 34, Salmo 55, não, 56, 57, 142. É nessa situação em que Davi está apertado, que finalmente ele se encontra na caverna de Adulão, e não tem jeito para Davi. Quem é que está com Davi? Seus irmãos, que não têm muita influência, e mais 400 homens que eram endividados e que eram mal vistos. Era esquecido, escanteado. Veja, aonde eu consigo entender que o reinado de Davi e a figura de Davi começa parece mais com a de Cristo, como eu disse no início, por causa disso. Porque Cristo foi atrás dos cobradores de impostos, das prostitutas, dos ladrões, dos endividados, dos esquecidos, dos humildes. E foram esses que, quando Davi estava nessa situação, se achegou a ele. Estou fazendo só essa alusão, sabe, pastor? Mas o texto vai dizer que quem agregou esses endividados, esses perseguidos do Estado, que pôs a base do reinado de Davi, os seus principais generais, foi Deus. Deus, sim. O texto diz isso. E o próprio Deus, no reinado de Cristo, que está na figura de Cristo, vai atrás desses. É dessa comparação que eu estou fazendo. Entende? O quanto esse texto tem nos ensinado, pelo menos a mim, é disso, que a gente tem uma facilidade, e essa é a mensagem do texto, uma facilidade de esquecer, e se utiliza de artifícios. Deus não aprova para obter uma saída para a dificuldade que está encontrando. Pode falar, irmão. Pega o microfone que os irmãos que estão em casa, até aí com o pastor. Irmão Elias, o que eu vejo de mais importante que a gente retira aí desses versículos é que
Um homem feito Davi, você já falou, só vou repetir o que você já falou. Eu concordo com o que você falou. Um homem segundo o coração de Deus, se encontra numa situação difícil e omitiu ou mentiu, Isso. mas não vai interferir em nada na Não, salvação. não. Então, é a Bíblia dizendo a gente assim, pessoal, se por acaso acontecer, não entre em desespero, que vocês não vão perder a salvação, que você não está indo de encontro aos princípios de Deus. Lógico, entre aspas. Mas, num momento de aperto, um sufoco danado, o cara disse, rapaz, eu vou me salvar aqui. Agora, não é para que a gente coloque isso como regra da nossa vida. Não É? isso de Mas fato. o que eu tiro de aprendizado nisso aí é essa situação. Isso, perfeitamente. Obrigado, Elias, pela contribuição, assim como o pastor tem dado, Flávio e os outros irmãos aqui. Ronecinho quer falar? Quer falar? Não. Então, exatamente essa a mensagem. Não significa, e o que eu disse, Saul era ungido. E Davi também ungido, ele seria rei. E o rei que finalmente cumpriria todas as promessas de Deus a respeito da terra prometida. Todas. Foi ele quem conquistou tudo isso e deixou, inclusive, um reinado respeitado para toda a história. Não foi esse deslize, não foi o deslize com Betseba que tirou isso daquilo que Deus tinha prometido para a vida de Davi. E o que eu digo e o texto diz também, pelo menos eu acredito que ele está dizendo isso, que no fato de ser ungido do Senhor, como o irmão Elias disse, quer dizer que você é perfeito, não. Se você procura a perfeição no pastor Oswaldo, você vai perder o seu tempo. Procura a perfeição na minha figura, está perdendo o seu tempo. Igreja é lugar de doente, espiritualmente falando. O pastor, é claro, ele cansa de dizer isso. Não tem perfeito. Tem gente que volta para casa porque o pastor se ocupou aqui e não apertou a mão dele. Pelo amor de Deus, gente. O evangelho não é isso, não. Se congregar não é isso, não. Não tem perfeito. É o que eu digo, o quanto imperfeito eu sou, e quanto falho, enquanto a minha natureza briga. O apóstolo Paulo cansa de dizer isso nas suas cartas. E a gente precisa entender que nenhum desses homens, isso foi com os juízes, isso foi com o próprio Moisés, com Josué, todos falharam. Mas não tira a soberania de Deus e o poder que ele tem em fazer com que todos os seus propósitos e projetos eles sejam cumpridos absolutamente. Tanto na minha vida como na sua. O que isso quer dizer? Que a redenção, a salvação, aquilo que Cristo fez ali na cruz do Calvário, não existe nada, absolutamente nada, que faça com que você perca ou ganhe esse direito. Compreendeu? É isso que o texto está dizendo. Pelo menos é isso que eu tenho entendido a respeito desse texto. E, apesar dessa discussão, e eu de coração assim, aberto, não sou longe de ser o dono de que está certo disso e posso ser, sem dúvida nenhuma, exortado. Não, Elias, não é. Não tem problema, nenhum, absolutamente nenhum. A experiência que eu tenho tido com Deus, quando estou estudando esse texto, eu não consigo passar para os irmãos. Tenho muito cuidado. Quando um pastor, seja ele de renome ou sem renome, ou qualquer uma coisa, eu tenho muito cuidado. A dúvida, ela surge na nossa cabeça e eu pergunto, é isso? Mostra-me na tua palavra, Senhor. Às vezes continuo com essa dúvida. Às vezes um texto me tira toda essa dúvida. Então, de fato, eu acho interessante, o pastor cansa de dizer, não é embate teológico, gente, não sei o quê, mas eu tenho tanta dúvida, pastor, tanta dúvida de tantos textos, de tantas as coisas, e eu acho isso tão
tão grande para o crescimento, na minha opinião, da igreja, quanto a gente não é aqui tentar nem fazer merecimento a quem sabe mais, ou quem sabe menos, ou quem está certo, ou quem está errado, mas uma discussão de um povo de Deus que quer a verdade como fundamento. E não é a verdade do homem, não, é a verdade da palavra de Deus. Sempre. Eu fico muito... Quando ele disse que o texto era maravilhoso, a gente conversou um pouco antes com o pastor, disse, pastor, é uma maravilha. E assim como toda palavra. Às vezes a gente não quer perder tempo em ler genealogia, mas se está aqui, existe um propósito, gente. Existe um propósito do censo, existe um propósito de genealogia, existe um propósito de tudo. Não existe nada aqui que tenha que ser descartado, porque o próprio Deus disse que não se tira nem se coloca. Nada aquilo já está. E são esses as lições que a gente tem na palavra do Senhor. Agora que tens a mãos, Davi diz no versículo 3, dá-me 5 pães ou o que se achar. Quer dizer que existia 5 ou mais de 5 pessoas com Davi nesse momento, em outra situação, né? Que não poderia ser exposto. É só uma... Quer dizer, pode ser que seja. Respondeu o sacerdote a Davi, versículo 4. Disse-lhe, não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, sim, como sempre. Quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. O que é a palavra do Senhor está dizendo aqui? Que existia pão com os sacerdotes, que Davi estava, e o desespero era grande mesmo, que ele não estava só sendo perseguido, ele estava com fome. Compreende? Não. Ele diz que os deles estavam em outro lugar. A palavra está dizendo aqui, a gente leu isso aqui, nesse instante. E os outros homens, vamos atrás. Deixa eu ver se eu acho aqui. Respondeu Davi ao sacerdote Ameleque, versículo 2, o rei deu-me uma ordem e me disse, ninguém saiba porque te envio e que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que eu encontrasse em tal e tal lugar. Entendeu? Davi foi sozinho para lá, mas ele estava em tal e tal lugar, senão isso é outra mentira. Então isso é outra mentira. Não, ele poderia ter os confiáveis deles, assim como Deus mandou mais 400. Não, não tem problema de dizer que está só não, mas ele pegou 5 pães. E esses pães, para 5 dias, né, irmã? Tá certo. Fala no microfone. Eu queria um pouquinho de água. Flávio, consegue um pouquinho de água para mim, por favor? Oi. Natural mesmo, né? Lembrei de uma situação, Elias, que às vezes você falar a verdade em algum momento traz inconveniência, não é? Lhe traz constrangimento. Por exemplo, no comércio, eu tinha dinheiro trocado para o meu uso. Chegava uma pessoa e disse, tu troca aí R$10. Eu disse, não, tenho não. Porque se eu dissesse, eu tenho, mas não troco. Mas se você dissesse, não posso. Ia ser útil para mim, porque eu não posso. aquilo naquele momento ali. Sim. Entendeu? Porque ia me fazer falta. Ser igual a ele também. Coisas que não convém naquele momento falar essa verdade. Assim, já aconteceu, né? O que o Manel falou, isso é bem, bem certo, né? E até inconscientemente eu dizer, não tenho. E dizer, não tenho. Até um desconhecido, você vai constranger quem? Um desconhecido? E que isso importa para você? Isso é um ponto. Como eu disse, ó, eu tenho, mas é pouco que eu tenho, eu não posso trocar para você. Já disse isso também.
E qual é o mais certo? Não, qual é o mais certo? Segunda opção, não posso. Dinheiro trocado para todo comerciante é o quê? É uma ferramenta de trabalho, você só consegue trabalhar. Quantas vezes a gente perde porque não tem dinheiro trocado? Ah, não tem um troco para te dar. Ou senão você perde aquele troco que dá e tem que dar um desconto maior ao cliente. É isso que acontece. Olha, irmão, não venham, assim, é óbvio que essas colocações que os irmãos estão fazendo, eu posso ter participado, como eu disse, Manel, já até disse também. Ah, não tenho. Mas não é certo. Não posso. Entendeu? Quando se pode, e eu conheço, ou é alguém que já me fez esse favor, eu troco, sem poder. Rapaz, naquele dia tu quebrasse meu galho, toma. Não é assim um comércio, eu não estou falando nada demais não, gente. Agora, essas práticas diárias que a gente tem, que inconscientemente, isso acontece comigo. E a palavra do Senhor nos exorta a respeito disso. Constranger, falando a verdade, é melhor do que fazer de conta com que aquele irmão continue em pecado. É com a verdade que tu consegue. O teu irmão, se não conseguiu, é porque ele é para a perdição. Ou ainda não chegou o momento de libertação dele. Eu não posso, por causa de constrangimento. É isso, eu vou dizer, olha, é isso que algumas igrejas estão fazendo, por não constranger o homem ao pecado, contra o pecado dele, de que ele tem que buscar a santidade, tem que buscar a presença do Senhor. A igreja está omitindo o evangelho, gente. Essas falsas igrejas estão omitindo o verdadeiro evangelho, que a gente precisa entrar no Santo dos Santos com o coração compungido, com o coração arrependido, e não cheio de maldade, a fazer de conta que está sendo crente. Pelo amor de Deus, não posso omitir. A igreja não pode omitir isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso? Eu sei que tem situações, eu não estou dizendo que eu não faço isso, que não é aquilo, mas o que a palavra do Senhor diz é que a verdade ela tem que estar no nosso coração. E a verdade do Senhor. E a gente passa, só um instante, irmã Gil, e que a gente passa por provações e que vamos ser reprovados, não tenha dúvida. Vamos passar por situações como a de Davi e entre outros servos, e vamos ser reprovados, vamos ser reprovados. Pode falar, irmã Gil. Isso, quanto assim, nós estamos falando de omitir. Aí assim, eu lembrei de uma situação que, assim, várias situações, né, na minha vida que já aconteceu. Eu estou no centro do Cabo resolvendo algumas coisas. De repente chega assim uma pessoa necessitado e ele chega perto de mim e diz assim, me dê uma ajuda. Aí no momento eu estou com o dinheiro na carteira. Eu digo que não tem. Só que eu digo que não tem, porque assim eu tenho medo de abrir a carteira e dar um determinado quantia de dinheiro para ele e ali ele puxar a minha carteira e levar tudo. Aí eu fico pensando assim, eu omiti, porque Deus ele está vendo e naquele momento eu tinha o dinheiro e eu não dei o dinheiro. Isso é pecado ou não? Eu fico às vezes me perguntando se eu estou fazendo certo ou errado. Você mentiu. Você mentiu. Você mentiu. Ou omitiu? Sim, eu sei que eu menti, mas assim, eu não menti para me proteger. Eu fico pensando, será que Deus me perdoou ou não? Porque eu disse que não tinha. Então, mais uma vez eu vou dizer que Deus utilizou de um pecado para salvar a sua vida. Eu sei que ele utilizou de não, como o caso de Ciro, de Dario, entre outros, que foi o meu servo, era de outra civilização, que adorava outros deuses. O meu servo é o libertador. Foi o caso de Ciro. A gente viu isso em Isaías. Eu sei que o Senhor se utiliza de homens iníquos, pecadores, para livrar o seu servo. Eu sei que ele se utiliza disso, entendeu? Mas não precisa o seu servo estar mentindo ou omitindo para achar que isso é um livramento de Deus. Entendeu, irmão Gil? Então, o que eu tenho que fazer é dar o dinheiro para ele? Não posso. Não posso. Agora não. Se você disser isso, é um confronto. Para a próxima. A resposta vai cair no que Gil falou. Omissão.
É omissão. Você está com dinheiro E e dizer que- pode. Vai dizer que não pode agora. É a mesma coisa, isso é omissão. É só querer admitir. Embora a gente tenha mudado a palavra, a situação permanece a mesma. Esse texto está falando de um pecador cheio de altos e baixos. Isso. E se encontra com um pão asmo, que é Cristo, o pão da vida. Ele está falando da nossa realidade. Entende? E Jesus vai citar lá adiante. Hoje à noite, a gente vai pegar esse pão, que representa ele, que nos encontrou nessa mesma situação de Davi. Então, Com risco de então omitindo, mentindo. É a mesma situação, é a mesma coisa. No meu compreender, teve uma situação. Eu vou citar uma situação, de novo, a respeito disso. O presbítero Manuel pegou o meu carro emprestado, foi para um lugar muito longe. E houve um incidente com o animal e o farol quebrou. Certo? Aí o que aconteceu? Quando eu entrei em contato com o seguro disse: foi na região, eu disse: foi. E se eu dissesse que foi fora do estado, o seguro não cobria. Isso aconteceu. Toda vez que você vai fazer uma pólice de seguro, você diz assim: tu roda muito para longe, 700 quilômetros, 1000 quilômetros. Não, não rodo isso não. Se você passar disso, a faixa de preço é outra. Eu, quando fiz o seguro, não pensei que ia emprestar o carro a Manel para Manel ir lá para Bahia e não sei para onde mais, e lá acontecer isso. Mas eu fiz o quê? Eu mesmo que... Não, claro que não fica, irmão. Você vai ficar com essa consciência livre. E se você está dizendo que tem essa consciência livre, você não foi regenerado. Bem. E Manuel ficou com uma parte da culpa, né? Só para a gente... Eu até entendo o que tu estares falando. A gente estava conversando, eu e o diácono Jamerson ali atrás. A gente fala sobre mentira, onde muitos irmãos ou igreja usa, né, aquilo ali que ele tem, a igreja, da palavra de Deus, para usurpar, né, a se aproveitar da palavra de Deus entre os servos para poder sugar o máximo que ele pode. Entendeu assim? Então vive uma mentira em cima da outra, onde tem muitas igrejas, ele acabou de falar, eu até entendi essa parte tranquilo, onde ele vive, porque vive em cima das custas e das mentiras que ele fala, o nome do Senhor ali na frente. Isso. Então, assim, isso tem muitas igrejas falando isso, né? E a gente fica triste, porque como cristão, outras pessoas nos condenam do mesmo jeito. Eu passo por isso às vezes. Sobre Gil, falando sobre a missão, eu passei um caso desse essa semana, acho que terça-feira, no shopping. Fui no shopping e automaticamente uma mulher já estava com um carrinho, tinha acabado de chegar, desceu com um carrinho de compra, com a filha dela, toda arrumada, e me viu saindo do carro. Automaticamente essa senhora disse assim: Senhor, eu estou aqui esperando uma ajuda de alguém que possa me ajudar a comprar umas coisas para mim no supermercado. E automaticamente eu tinha um dele trocado, eu dei para ela. Mas mesmo assim ela não satisfez. Ela disse: será que você não pode comprar e me dar? Porque eu estou esperando isso para levar para casa. Eu não sou daqui, sou de Muribé, aquele processo. A minha consciência automaticamente ele pesou. Não por eu não ajudei ela, mas sim porque achar que ela estava mentindo, se aproveitando daquilo ali. Porque mesmo eu dando dinheiro trocado pouco, ela não se satisfez e ela queria que eu fizesse uma feira para ela. Automaticamente eu disse: não posso agora. Eu dei o dinheiro que eu tinha e tranquilo. Mas a minha coisa que eu pesava é: será que ela está mentindo? Ou se ela está se aproveitando, né? Porque a postura que a mulher estava não parecia ser necessitada. Eu assim, achei estranho. Esse tipo de julgamento normalmente acontece comigo também. Porque existe tanta sacanagem nesse meio, né? Que as pessoas não têm de fato essa necessidade e faz isso. Como acontece? Principalmente eu deixei de levar a Carol para a farmácia, primeiro que ela gasta muito. Né? Até com algumas coisas e outro que
tiver alguém, como acontecia ali muito na frente da Pagamento, eu estou precisando de uma fralda, meu filho está sem fralda, aí, ô amor, compra, bora, compra uma fralda. Compra uma melhorzinha, tá, compra. Aí chega ali na frente, a gente sabe que essa pessoa trocou por uma pedra de crack. Entendeu? Uma jovem lá diz que era o filho e tem acontecido isso. Eu vi, porque até o cabo, isso é uma noiada para ela, o segurança, ela faz isso aqui, daqui a pouco, quando tu sair daqui, o primeiro que chegar, ela vai me fazer de novo. E daqui a pouco some com essas fraldas. Então, somente para alimentar o seu vício. E assim, esse tipo de julgamento a gente faz até às vezes com as pessoas que de fato precisam. Entendeu? Infelizmente, é esse tipo de coisa que acontece. A respeito do texto como um todo, e o pastor tem razão quando diz, né, o quanto somos limitados, o quanto a gente tem essa dificuldade de ser corretos. Você vai observar no seu dia a dia que você não consegue, o pastor cansou de dizer, missão impossível é cumprir os 10 mandamentos. 10 não, só 2. Amar teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, enfim, com toda a tua alma você não cumpre. E amar ao próximo como a ti mesmo, você também nem consegue se amar, como mais amar ao próximo. Porque você tem agido de certas formas que tem levado a sua vida à decadência, à queda, ao pecado. Infelizmente, a verdade é essa. E o texto, como o pastor acabou de afirmar, o texto vai nos mostrar isso, o quanto todo homem debaixo da terra, nascido sob mulher, ou de uma mulher, ele é pecador, exceto o nosso Redentor. O texto fala disso. O tempo todo. Quanto é limitado. E por mais que você tente figurar que ele de fato, e a palavra diz que ele de fato tem um coração segundo o coração de Deus, ele caiu sim. É errado? É sim. É errado, não tem jeito. Por que ele procurou o inimigo do povo de Israel? O rei de Gade, que é Aquis, é o rei de Golias. Por que ele procurou o rei de Golias, que ele tinha matado, para ter refúgio? Não porque é interessante uma história na Bíblia de que ele depois se fingiria de louco. É isso que você vai me dizer? Não, o escritor queria colocar uma história interessante, que Davi se fez de doido. Porque o texto vai dizer isso. Davi se fez de doido. E essa história é interessante. O cara começou a escorrer baba pela barba, enfim, e pegou as unhas dele e começou nas obreiras das portas do palácio de Aquis. Que é isso, gente? E o cara tá desesperado, tá com fome, tá. É o estado que está sobre ele, sim. E não é isso que acontece comigo e com você quando estamos apertados, procuramos todas as alternativas. Absolutamente, é disso que o texto está querendo nos dizer. E a respeito, que o pastor lembrou bem, e de fato está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 31 e versículo 3 ao 4, vai falar, é o Senhor dando resposta aos fariseus. Por quê? Estava Jesus caminhando, chegaram numa plantação e começaram a colher. Aí os fariseus questionou a Jesus e disse, e pode? Isso foi no sábado, e pode isso no sábado? Aí Jesus diz, lembras o que fez o rei Davi? Que comeu pão da proposição ou propriação e comeu, enfim, o pão que era dado ao sacerdote, como está registrado em Levítico. É Levítico que diz isso, que o pão só deve ser comido pelos sacerdotes. Aí a resposta final de Jesus, finalmente, é de que não é o Senhor o dono do sábado e dono do pão asmo e dono de tudo, não é o Senhor o responsável por tudo, não é Ele que dá a vida, era pela vida dele que Davi estava fazendo isso. E o que a palavra quer dizer é que se você vai atrás de religiosidade, existe algo que é maior que a religiosidade, existe algo que é maior que a lei, não é que neutraliza, mas é maior que a lei, que consegue transpassar a lei e te dá toda a condição de ter um contato com Deus, e esse alguém é Jesus. Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do pão asmo, Ele é quem dá a vida. Isso está registrado em 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas. Você vai ver Jesus repetindo, ou os evangelhos repetindo esse episódio.
para mostrar que a lei ela não tem, ou os costumes judaicos não podem estar acima da vida. O que o sacerdote Aimeleque pediu foi saber, esses homens, ou tu estás impuro, teve contato com mulher? E Davi respondeu, não, de maneira alguma, a gente, em viagem comum a gente não tem contato com mulher, imagine em guerra, em missão. E o 6. Deus deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão pães da própria proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Ainda tem uma situação. Isso foi possível porque existia pão quente que seria trocado, e essa foi uma das situações que Davi colocou, né? Achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, aquele que o pastor estava falando. Se ele estava detido, possivelmente uma cidade de refúgio, a cidade dos levitas, esse cara cometeu alguma coisa, e era servo de Saul. Estava detido porque precisava cura, não é isso, pastor? Que a gente conseguiu até ver, ele estava ali detido porque ele feriu alguém dolosa, ou sem dolo. E por isso que foi para uma cidade de refúgio. E se era uma cidade de sacerdote, era uma cidade de refúgio. Nob, além de estar no centro da adoração, era uma cidade de refúgio. E estava sobre os domínios do sacerdote Doeg. Mas só que ele era servo de Saul. E tudo isso baralhou tudo. Complicou tanto para Davi quanto para os sacerdotes. A gente vai ver lá na frente mais o que esse cara faz, tão somente para conquistar de novo o prestígio com Saul. O cara era chefe dos pastores de Saul. Era quem comandava todo o rebanho do reino. Entendeu? Cometeu alguma irregularidade, foi preso na cidade de refúgio, estava sob os domínios do sacerdote. E quando isso acontece, é para essa situação que o texto chama, para dar atenção ao que acontece no instante da história. Que esse Doeg, ele seria o responsável. A palavra do Senhor fala aqui em 80, né? Mas o pastor com mais propriedade, e deve ter outro registro, que fala nessa quantidade que ele falou de sacerdotes que foram mortos, 400, né, pastor? Todos os sacerdotes da cidade, seus descendentes, enfim. Aí, é por isso que o escritor coloca esse indivíduo agora, que ele é um edomita, né? Que não é incrível. Talvez pela habilidade que ele tinha de cuidar de ovelhas e de pastorear, ele foi selecionado como chefe disso por Saul, e quando ele cometeu essa coisa, foi preso na cidade de refúgio. Fui lá passar uns dias, né? Disse Davi a Emelec, 8º, não tens aqui à mão a lança ou a espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Mais uma mentira. Ou omissão. Não é mentira? É mentira. Saiu correndo porque saiu fugido. Possivelmente a sua arma que foi dada por Jonatas. A gente tem que se lembrar da história. Foi Jonatas que deu a arma a Davi. Ele deixou na casa que ele tinha com Mical quando saiu fugido. Possivelmente. Eu estou fazendo uma... Porque depois disso, não sei se teve outro momento de guerra, ou não estou lembrado disso. Ou se não, quando Jonatas se despediu dele, ele teve que fugir, estava sem arma. Aí ele diz mais ou menos, olha, eu preciso de pão porque eu estou com fome, agora eu estou desarmado. Um estado contra o cara, certo? Absolutamente, um estado contra o cara. Eu gostei dessa posição que o pastor falou a respeito de estado, contra ele, e ele com fome e sem arma. Esse homem vai fazer o quê? Pois bem, disse Davi a Emelec, não tens aqui a mão lança ou espada alguma, repetindo 8, porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste, no vale de Elá, está aqui em volta no pano, detrás da êstola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outro aqui, senão essa, não há outra aqui senão essa. Disse Davi, não há outra semelhante, então dá-me.
Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Veja, a coisa já estava tão escancarada de que o rei, até pelos inimigos, quem era considerado Davi, Saul ainda estava no trono. Mas os inimigos entendiam que tudo era por causa de Davi. Aí os próprios servos de Aquis diz: não é o rei da terra? Não é a este que se cantava nas danças dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-a consigo mesmo, e teve muito... Entendeu, irmãos? O que é que o medo faz comigo e com você? De Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos da porta e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim. Falta a mim, doidos, para que trouxesses este para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Esse é o questionamento de Aquis perante essa situação, né, de Davi. Traz mais dúvida. O que eu queria lembrar aos irmãos, né? Talvez isso seja uma cultura dos povos antigos, filisteus. E você vai matar um doido por quê? Por isso que não houve, intentaram contra a vida de Davi. Foi um fingimento dele, estratégia que salvou-lhe a vida, de fato. Salvou-lhe a vida. Aí eu queria ler com os irmãos o Salmo 34, certo? E os irmãos depois leiam também o Salmo 56, o 57, e leiam o restante do capítulo, porque vai mostrar o porquê Doeg apareceu ali, porque houve uma série de situações em que o Senhor livrou. O 34... Até o subtítulo diz: Salmo de Davi quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Na verdade, a presença de Aquis, né? Ele não ficou amalucado na presença de Aquis. O título fala Abimeleque, talvez, como é um título filisteu, Abimeleque, a gente lembra isso lá em Abraão. Bendirei ao Senhor, o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todas a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplei-o, serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, não a reino, nem a estado, nem a homem. Temei ao Senhor. Vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. O próprio Davi reconhece que ter feito aquelas situações foi um erro, porque os filhos dos leões passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinei o temor do Senhor. Que quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal
e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Isso aqui está lembrando do nosso Redentor. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confia, nenhum será condenado. Por favor, irmãos, leiam o Salmo 55, 57 e o 142. Esses salmos eles foram escritos por Davi, ou citado por Davi, dentro da caverna de Adulão, quando ele passou por toda essa situação. A história vai mostrar depois o que o pastor tinha dito, que o Doeg, quando Saul queria matar os sacerdotes, ali estava Aimeleque, os servos de Saul não quis obedecer a sua ordem, aí foi quando esse cara se disponibilizou querendo voltar ao prestígio e matou todos os sacerdotes daquela cidade. Que o Senhor nos abençoe, que Ele coloque em nosso coração o propósito de entender que a palavra do Senhor ela é rica, ela nos chama a essa discussão, não de ver pontos ou referências melhores ou piores, não, mas de que a verdade, absolutamente a verdade, ela possa ser exaltada e a palavra do Senhor, como ela é fiel e ela é a verdade, é a nossa fé de regra e prática, o único objetivo que temos aqui é a palavra do Senhor. Ela possa prevalecer, não pela minha vontade, mas sim pela vontade soberana do pastor. O senhor está com a oportunidade. Graças a Deus seja exatamente isso. Esse texto é um texto muito rico. Que Deus abençoe aqueles que estão em casa, aqueles aqui presentes. À noite, à tarde, né? Os que puderem, venham para cá. Ok? Um amigo, a gente aqui conosco, Coutinho. Deus abençoe você. Vez por outra ele aparece aqui. Ok. Uma outra coisa. Lembrar aos irmãos as atividades da semana, aqueles que podem participar, participem, independente do período de inverno. Bem gracioso. Vamos orar, vamos encerrando. Ó Deus, obrigado por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor concedeu de podermos estar aqui em tua casa, em tua presença, nos fortaleça a tua mão e enche-nos da porção do alto. Em nome de teu Filho Jesus. Amém.